Olá, tudo bem? Este vídeo é sobre a prova do Enem, uma discussão a respeito da prova do Enem. Por que a prova do Enem é tão ruim? Como você já deve imaginar, esse vídeo ele não é imparcial e é bem pessoal. São opiniões minhas que eu vou falar aqui. E eu vou tentar justificar a minha afirmação de que a prova do Enem é muito ruim, olhando área por área. Eu fiz a prova, eu me inscrevi na prova do Enem 2018 e fiz todas as provas. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática, redação. Eu fiz tudo isso no ano de 2018 e eu tenho algumas constatações para fazer. Veja, apesar da sigla, o Enem ele não é mais um exame nacional do ensino médio. Se você parar para pensar, ele é um vestibular nacional. Ele é uma prova, um processo seletivo que define quem vai entrar na universidade e quem não vai entrar. Então, você tem mecanismos como o SISU, que permite o ingresso do aluno em universidades públicas, e também o ProUni, que permite o ingresso dos alunos em universidades particulares. Então, sim, o Enem, atualmente, ele é um vestibular nacional. Ele não é uma prova que mede o conhecimento dos alunos formandos do ensino médio. E existe uma série de problemas a respeito dessa prova. E eu não estou falando isso porque eu fui mal na prova, peguei raiva. Eu ouso dizer que fui até razoavelmente bem. Tá? Aqui estão minhas notas de 2018, só para você ter uma ideia. Em linguagens, das 45 questões, eu acertei 32 e fiquei com 671. Em ciências humanas, eu acertei 33 e fiquei com 700. Em ciências da natureza, eu acertei 29 e fiquei com 695. E em matemática, que é a área que eu tenho mais afinidade, eu acertei 43 das 45, errei duas, e fiquei com 977, além dos 820 da redação. Então, eu fiz todas as provas do Enem, todas as áreas, questão por questão, a redação fiz com atenção e tudo mais, e tenho algumas constatações a fazer aqui. E não sou só eu que acho a prova do Enem ruim, não. Se você olhar bem, tem professor de português falando que a prova do Enem não cobrou nada em relação à área de linguagens. O professor Paulo Jubilu disse que o Enem foi uma porcaria. A Débora Ladim falou mal do Enem, dizendo que não gosta dessa prova e que teve um burnout depois dela mesma fazer a prova. Então tem algo muito errado com esse processo seletivo, com esse vestibular nacional que o Enem virou. Então vamos analisar aqui área por área e eu vou dar as minhas opiniões. Começando aqui com redação. Por que eu não gosto da redação do Enem? Bom, eu vou pegar aqui a análise do Enem 2018, do tema de 2018, e você tem aí os textos motivadores, certo? Como você pode perceber, o texto está querendo dizer para o candidato de que existe uma ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada por algoritmos. Mais uma vez aqui em outro texto motivador, algoritmo tem a decisão final, a máquina decide qual notícia deve ou não ser lida. Então o Enem ele está induzindo você de que o algoritmo tomar decisões, entre aspas, é um problema. E aqui você tem mais um último texto, né? Transformar nosso comportamento, dizendo que os algoritmos transformam o nosso comportamento. E também aqui o tema em si, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja, se você clicou nesse vídeo e está assistindo, muito provavelmente nas suas indicações de vídeos, nas suas sugestões de vídeo, vai aparecer algum ou alguns outros vídeos relacionados à prova do Enem. E o fato do algoritmo facilitar essa busca não necessariamente é um problema, tá? Inclusive, eu gostaria muito que você deixasse sua opinião aí nos comentários para a gente falar um pouco a respeito dessa prova do Enem. Então, a prova do Enem na redação estava querendo dizer para o aluno o seguinte, olha, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é sim um problema. Ou seja, o fato do algoritmo dar sugestões para você nos mecanismos de busca é um problema porque quem acaba tomando a decisão no fim das contas é o algoritmo e não você. Mas tudo bem, é um tema de redação e você tinha que ir lá fazer o teu texto dissertativo. O principal problema, na minha opinião, da redação do Enem é essa parte aqui, a competência 5, que diz respeito à apresentação de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Nas primeiras vezes que eu fazia o Enem, eu sempre interpretava isso como proposta de solução para o problema, mas não é isso. Veja, proposta de intervenção. E quando eu falo intervenção, eu falo de intervenção do governo, do Estado brasileiro, certo? E isso é algo que me incomoda,
porque você precisa colocar algum tipo de intervenção, ou seja, de intervencionismo do governo, de proposta de aumentar o governo, ou então de criar um novo órgão público para resolver o problema. Então a proposta é de intervenção do governo e não de solução do problema, e isso me incomoda. Veja, eu fiz a redação do Enem e na competência 5, que avalia justamente essa proposta de intervenção, eu escrevi isso aqui. Isso aqui é a minha proposta de intervenção, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu realmente acho do tema. Mas foi isso que eu escrevi na hora da prova, só para ver como que o Enem corrigia isso, como que os corretores viam essa proposta de intervenção. Veja, eu coloquei que o governo nacional deve criar leis que limitam as informações que as empresas podem ter armazenadas no banco de dados. Eu coloquei também que um órgão de regulamentação fosse criado, um novo órgão de regulamentação do ambiente virtual fosse criado para aplicar sanções financeiras, ou seja, multas para as empresas. Isso aí não tem nada a ver com o que eu realmente acho sobre o tema. Mas veja, o corretor do Enem, os corretores do Enem, me deram 160 de 200 pontos nessa parte de solução, entre aspas, do problema, de intervenção do problema. E veja, é uma proposta que, pelo menos ao meu ver, não tem absolutamente nada de praticável. Você não simplesmente cria um novo órgão governamental de uma hora para outra. Mas a correção, os critérios de correção do Enem exigem que o aluno coloque esse tipo de coisa. E para justificar aqui meu argumento, eu vou colocar alguns exemplos de redações nota 1000, né, de propostas de intervenção de redações nota 1000, só para você ter uma ideia. Vamos aqui. Uma redação que tirou nota 1000, eu fui lá, peguei a proposta de intervenção e coloquei aqui. Veja, você tem poder legislativo, criação de uma legislação a mais, formação de uma comissão parlamentar, tudo isso de modo a inflar o governo. Percebe? A proposta que você tem que colocar na redação do Enem é de aumentar o governo, de fazer ele criar mais leis, de fazer ele aumentar a quantidade de impostos, de fazer ele criar um novo órgão público, como se isso fosse de graça, né? Como se a gente não pagasse por isso e como se isso de fato resolvesse todos os problemas que existem. Então, isso acontece no Enem há anos e em 2018 não foi diferente. Essa proposta de intervenção teve a nota máxima, já que a pessoa tirou 1000 pontos na redação do Enem. Temos mais um exemplo aqui. Dever do Estado, por meio do Ministério da Educação, inserir nas escolas a educação digital. O governo federal deve ampliar a fiscalização. Então você percebe, a proposta de intervenção não interessa se ela vai resolver o problema ou não. Interessa que o governo vai aumentar, interessa que vai ter que haver uma ampliação aí do Estado. E isso acontece em todas as propostas de intervenção que você olhar. Mais um exemplo aqui de redação nota 1000, de uma proposta de intervenção de uma redação nota 1000. Veja, o Ministério da Educação deve inserir a disciplina de educação digital de cunho obrigatório nas escolas. O governo central deve impor sanções, que foi mais ou menos a mesma coisa que eu coloquei, que seriam mais multas para empresas. Deve haver instauração de secretarias para atuação no ambiente digital. Então você percebe, a proposta que você deve colocar na conclusão da redação quase sempre é aumentar o governo, criar mais um órgão público para resolver o problema, aumentar a fiscalização, aumentar multas e deixar o governo mais inchado. Eu só estou querendo dizer que redações nota 1000 só tem isso. Você nunca vai ver alguma proposta de intervenção que visa minimizar o governo, por exemplo. Parece que só existe um ponto de vista que os corretores da redação do Enem gostam quando o assunto é intervenção, quando o assunto é proposta de solução para o problema. E isso me incomoda. A gente teve mais de 4 milhões de pessoas que fizeram o Enem. Sabe quantas tiraram nota 1000? 55, que é a parte azul desse gráfico aí. Não tá vendo? Pois é porque muito pouca gente tirou nota máxima, tirou a nota 1000. 55 apenas, no país inteiro. É muito pouco. E isso chega a ser até estranho, porque eu tenho certeza que mais de 55 professores de língua portuguesa fizeram a prova do Enem. Mas muita gente não tira nota 1000. Apenas 55. Parece ser um critério excessivo por parte dos corretores também. E outra coisa que dá para reparar se você ler as redações nota 1000 é que existe um certo padrão.
Ou seja, a redação tem que ter 4 parágrafos, tem que ter aquela proposta de intervenção governamental no último parágrafo. O começo do segundo, o começo do terceiro parágrafo quase sempre é a mesma coisa. Então é muito padronizado e estruturado a parte de correção da redação. Fora que a redação parece não ter uma relação tão grande com o desempenho do aluno em outras matérias. Então muita gente que vai mal em redação vai bem nas outras matérias e vice-versa. Muita gente que vai bem em redação vai mal nas outras matérias. Ou seja, parece que a redação do Enem ela não premia exatamente o estudo do aluno, o aluno que estudou e se dedicou, ao contrário das outras matérias. Então a redação, para mim, é problemática. Vamos agora para a prova de ciências humanas, que na minha opinião é a menos ruim das provas do Enem, mas ainda tem coisas que eu acho que podiam melhorar nela. A prova de humanas engloba conhecimento de história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia e geografia. Então é bastante coisa. Mas você tem questões como essa daqui que são pura interpretação de texto. Veja, eu não vou solucionar as questões aqui, dar a resposta, nem nada. E como são várias questões que eu vou mostrar ao longo desse vídeo, se você quiser dar uma lida boa, eu sugiro que você vá pausando o vídeo para ler, tudo bem? Porque senão o vídeo vai ficar muito gigante, então por isso sugiro que você dê uma pausa no vídeo para ler com atenção, caso você queira, tudo bem? Outro exemplo aqui de uma questão de história. Veja, é um assunto muito específico. Você tem aí o acontecimento de Rosa Parks. Dificilmente um aluno do ensino médio estudou especificamente sobre a Rosa Parks. Rosa Parks exigia um conhecimento muito específico por parte do aluno. E isso é ruim, isso é problemático. Parece que é uma nota de rodapé que o Enem está cobrando, e não um assunto que devia ser abordado no ensino médio. Outro exemplo de uma questão aqui que era 100% interpretação de texto, você não tinha que ter conhecimento nem de filosofia, nem de sociologia, nem de história, nem de geografia para resolver. Aqui temos mais uma questão em que era obrigatório que o aluno soubesse o vocábulo silvicultura, que não é nem um pouco trivial do aluno saber, para conseguir resolver essa questão. Então, mais uma vez, era um detalhe muito específico para o aluno saber. Mas, no geral, devo dizer que a prova de humanas do Enem é a menos ruim de todas. Agora vamos para a natureza, que aí já começa a ter problemas bem grandes, ao meu ver. Vamos lá. Primeira coisa, aqui temos as médias nacionais do Enem 2018. E você vê que a média de ciências da natureza foi a mais baixa de todas. Então vamos analisar aqui. Primeiro, dá uma olhada nessa questão. Olha o tamanho dela. Veja, lembrando que a gente tem 90 questões por dia que todo aluno tem que fazer. Então tem 90 questões no dia do Enem e uma delas tem esse tamanho. E ela não cobra nenhum conceito de biologia específico, não cobra nenhum conceito de química em específico, sabe? Parece que mais uma vez, parece ser interpretação de texto que não era fácil. Porque, acredite se quiser, eu anotei alguns gabaritos provisórios, ou seja, gabaritos que professores divulgam na internet antes do gabarito oficial sair. Muita gente, muitos professores erraram essa questão. Colocaram a alternativa C quando a alternativa correta dessa questão era a letra D. Então temos um problema aí. Falando ainda de natureza, a nota mais alta do país foi 869,6, que foi obtida por 13 alunos. Só que nenhum deles gabaritou a prova. Por quê? Por causa dessa questão de física aqui. É mais um caso em que professores que dão aula o ano inteiro, preparatório para o Enem, erraram essa questão porque ela era muito estranha, envolvia uns conceitos muito difíceis, que não havia consenso na comunidade científica. Então, muito professor marcou letra A como resposta dessa questão, como gabarito dessa questão, incluindo o aluno que poderia ter gabaritado a toda a prova de ciências da natureza, mas a resposta era a letra B. Então, mais uma vez, é um problema da prova. Outra questão aqui. Essa questão que falava sobre cátodo é uma questão de química que, em tese, não era para ser difícil, não era para ser confusa. Mas lá vem o Enem colocar um enunciado grande, colocar uma figura que não ajuda em nada na resolução do exercício, absolutamente nada, só para confundir o aluno. E o que acontece? Mais uma vez, uma série de professores marcaram letra B como resposta dessa questão, quando a resposta correta era a letra D. De novo, era um assunto relativamente fácil, relativamente tranquilo, não era para ser uma questão difícil, mas o Enem torna tudo muito confuso. E essa questão é mais um exemplo. Muitos professores reclamaram dessa questão de química aqui, que disseram que era difícil demais para um aluno do ensino médio, que envolvia substituição nucleofílica. A resposta era a letra D. Eu não sei essa questão, mas muitos professores falaram isso ao longo das resoluções que fizeram,
que essa questão era específica demais. E essa outra questão de química aqui é mais um exemplo em que professores que estavam divulgando gabaritos no Brasil inteiro erraram, porque marcaram a letra E quando a resposta correta para o Enem era a letra B. Então, se professor que dá aula o ano inteiro, que faz correção de questões do Enem o ano inteiro, prepara o aluno do ensino médio, erra a questão, imagina o aluno na hora da prova que tem que olhar esse texto enorme, essas alternativas que não são tão curtas e tem que resolver essa e outras 89 questões numa mesma tarde. É complicado mesmo. Mas a pior prova de todas, na minha opinião, é linguagens. Sério, é a pior prova do Enem e eu vou dizer por quê. Antes de mais nada, não tem nada a ver com essa questão aqui. Muita gente que criticou a prova do Enem, criticou a prova por causa dessa questão aqui, que falava sobre o dialeto de gays e travestis. Veja, eu não sei o que quer dizer amapô, eu não sei o que quer dizer acué, picumã, eu não faço a menor ideia. Mas era uma questão de interpretação que você ia lá, lia, entendia e respondia sem problemas. Então essa questão aí eu não vi nenhum problema. Mas tem uma penca de outras questões que eu vi sérios problemas na prova. Porque, mais uma vez, o professor vai lá, professor que dá aula o ano inteiro, né, para o ensino médio, para pré-vestibular, para Enem e tudo mais, e erra um monte de questões. Vamos lá. Essa daqui era uma questão relativamente complicada, já que tinham duas alternativas que pareciam ser corretas, e mais uma vez tem esse problema. Professores marcam letra C, mas a resposta correta é outra. Se fosse só essa questão, tudo bem, mas acredite, não é, tem mais. Veja essa daqui também. Essa daqui foi sensacional. Veja, tinham duas alternativas, letra A e letra C, que pareciam ser corretas. E os professores marcaram letra C como resposta. Mas o Enem foi lá e marcou letra A como alternativa correta. E sabe o que é pior? O pior de tudo é que esse poema foi escrito pela Angélica Freitas, que antes de sair o gabarito oficial do Enem, comentou numa reportagem que a alternativa correta era a letra C. E ela errou. Então imagina você ir lá fazer um poema, esse poema cair do Enem e você errar a própria questão. E aí que fica a pergunta. Foi a autora do texto que errou a própria questão ou foi o elaborador que fez de maneira muito ruim a questão e elaborou de maneira equivocada as alternativas? Pois é, isso prejudica o bom aluno. Isso prejudica aquele aluno que leu o poema, entendeu o poema, interpretou corretamente e errou. Se até a autora errou o próprio poema, quer dizer que tem alguma coisa muito errada na elaboração das questões do Enem. Mais uma questão aqui, em que professores marcaram letra A como gabarito e a resposta correta, de acordo com o Enem, era a letra E. Aqui tem mais uma. Veja como são várias, essa lista começa a ficar muito extensa. Vários professores marcaram gabaritos diferentes em várias questões na prova de linguagens. Isso é um problema muito sério, porque se o professor erra, o aluno tem pouca chance de acertar esse tipo de coisa. Alguns professores marcaram letra D, mas a resposta correta era a letra E. Essa daqui também. Vários professores que inclusive leram o livro inteiro, que era o chamado Amora, pensaram nessa questão que a resposta correta seria a letra C. Mas o Enem foi lá e disse que não. Muita gente reclamou dessa questão pelo fato de ter lésbica no texto, boca da minha avó e boca da tia Carolina, e daí reclamaram da prova do Enem como inteiro. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que gente que leu a obra, que estuda o livro em sua integralidade, vai lá, faz a prova e, entre aspas, erra, porque o gabarito do Enem diz que é outra coisa. Então, esse foi mais um exemplo. Mas essa lista se estende um pouco mais. Veja, questão 34. O texto dessa questão era relativamente tranquilo de entender. Era o seguinte, falava sobre o preconceito da inclusão da mulher no esporte do futebol ao longo do tempo. Era basicamente esse o tema. Mas o Enem tenta complicar nas alternativas, de modo que parece ter duas respostas corretas. Mais uma vez, alguns professores marcam letra C como resposta, mas o Enem deixa a letra A como resposta. Então, o aluno muitas vezes ele faz a prova do Enem, fica em dúvida entre duas alternativas, mas a culpa não é dele, porque até professor que dá aula há vários anos para a prova do Enem acaba errando esse tipo de coisa. Sinal de que a prova é muito mal elaborada. E tem mais, essa daqui também. Teve professores que ficavam em dúvida com a letra B e a letra D. Essa daqui é mais uma. É uma questão que é de educação física e eu não sei exatamente o que ela queria cobrar. Não parecia ser interpretação de texto, não era nada de gramática, nada de literatura.
E simplesmente muitos professores marcaram a letra A como resposta e a resposta era a letra E. Mais uma vez, parece que os elaboradores do Enem eles têm o conhecimento que eles querem avaliar só na cabeça deles. Então fica difícil para o aluno, para o candidato, conseguir responder questões desse tipo. Essa daqui, adivinha? Também professores ficaram em dúvida. Teve gabaritos provisórios que marcaram letra B como resposta, embora o Enem tenha considerado letra E. E essa última aqui é sensacional, porque assim, eu consultei vários e vários gabaritos provisórios que foram lançados antes do gabarito oficial do Enem. E todos os professores marcaram letra C nessa questão. Mas adivinha, o Enem foi lá e disse que a resposta era a letra D. Então veja, professores erram um monte a prova de linguagens. E eu pergunto, será que é o professor que não sabe? Ou será que é a prova do Enem que é mal elaborada? Na minha opinião, o problema está na prova do Enem. É fácil para o professor falar, nossa, isso aqui a gente estuda em sala, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu passei constantemente em aula, depois que o gabarito já foi divulgado. Mas na hora da prova, na correria, quando você tem alternativas ambíguas, é realmente complicado e isso prejudica o aluno que realmente estudou e que realmente sabe. Então, temos um problema. Outra coisa da prova de linguagem, está vendo esse gráfico? Essa faixa em vermelha são todas as referências que foram usadas na prova de linguagens, na elaboração das questões de linguagens, que são do ano de 2001 a 2016. Então, metade da prova foi feita depois dos anos 2000. Agora, olha a área em verde. A área em verde são só textos feitos em 2017. É muita coisa. E em 2018 é aquela área em roxo, que também é grande. E a área azul corresponde a todos os textos e referências anteriores a 2000. E são bem poucos se você parar para pensar. Veja, a gente tem uma série de movimentos literários, um monte de textos antigos que podiam ser aproveitados na elaboração das questões do Enem e que inclusive são estudadas por alunos do ensino médio, mas o Enem ele cobra muito texto atual, muito texto contemporâneo. Parece que é um desserviço em relação a tudo aquilo que a gente já tem em termos de literatura e textos em geral. E algumas referências parece que foram tiradas às pressas, algumas questões foram feitas às pressas. 25 de abril, 18 de abril, 14 de fevereiro, 16 de abril. Veja, é muito em cima da hora, já que a prova do Enem 2018 foi impressa em maio de 2018. Parece que os elaboradores foram lá na internet, pegaram questões, pegaram textos aleatórios e colocaram na prova na correria, às pressas. Olha que interessante esses dados aqui. Em linguagens, em 2018, um aluno tirou a nota máxima, que foi 816,9 pontos. Não sei se esse aluno gabaritou ou não a prova, não dá para saber. Mas dá para saber que apenas 5 tiraram acima de 800 pontos. Então, além de ser uma prova mal feita, é uma prova que não ajuda muito o aluno, se você analisar bem. Só 5 pessoas do país inteiro tiram acima de 800 pontos. Em 2017, ninguém tirou acima de 800. Então, a área de linguagens ela não vale muita coisa, é mal elaborada, não cobra nada de gramática, cobra interpretação de textos que professores se confundem, é um problema bem sério. 816 pontos. Agora veja que em matemática, por exemplo, quem acerta 29 questões pode tirar mais de 800 pontos. Então matemática vale muito mais do que linguagens. E por falar nisso, vamos olhar aqui a prova de matemática, que é a prova que eu tenho mais afinidade. Veja, eu errei duas questões. A primeira que eu errei foi essa daqui, que era uma questão de probabilidade, que eu acabei errando porque era difícil, tinha uma pegadinha, eu fiz a prova meio rápido, porque a gente vai falar a questão de tempo é complicado no Enem. Então eu errei essa questão, não tinha nenhum problema nela, eu simplesmente errei. E essa daqui, que era bem grande, eu também errei, mais uma vez. A questão em si não tinha problema, mas eu acabei errando. Tudo bem. Agora vamos olhar aqui essa questão. Essa questão ela foi considerada fácil no Enem. Mas se você for fazer ela, se você for desenvolver ela, você vê que ela é muito trabalhosa. Ela cobra só conhecimento de mais e de multiplicação, de soma e multiplicação. Então é uma questão que demora para interpretar, demora para fazer e faz você perder tempo na prova. Essa questão aqui, por exemplo, veja, se você analisar bem, o primeiro parágrafo é completamente inútil para a resolução da questão, mas o Enem insiste em colocar isso de modo a contextualizar as questões de matemática. E isso é realmente complicado, porque faz o aluno perder muito tempo interpretando a questão ao invés de aplicar o seu conhecimento de matemática. Essa questão aqui foi um horror. Veja o seguinte, primeira coisa, o que matriz está fazendo na prova do Enem? Se você olhar lá no documento os conceitos, as matérias que em tese devem cair na prova do Enem, não tem matriz.
mas caiu na prova do Enem. E outra coisa, era um texto meio confuso, meio complicadinho de entender, demorava um tempo até você interpretar corretamente, e a única coisa que você tinha que fazer era somar os números das linhas e ver qual linha tinha a soma maior. Veja, o conhecimento matemático aqui foi quase nulo, mas você tinha que ler um texto que tentava contextualizar a matemática no cotidiano. E isso realmente complica a vida do aluno que estudou e está querendo entrar na universidade. Mais um exemplo aqui. Veja, a questão fala de jogo pedagógico, num software e tudo mais, mas se você analisar bem, é um monte de abobrinha. Se o Enem quer cobrar geometria analítica, ótimo, mas não precisa contextualizar sempre, sempre, sempre. Veja, dava para fazer uma questão muito parecida com essa, que cobrasse do aluno conhecimento de geometria analítica, se você tirasse esse enunciado enorme, que não servia para muita coisa, e colocasse algo assim: assinale a alternativa que contém a equação que intercepta o maior número de pontos dos que estão mostrados no gráfico. Algo assim. Era bem mais curto, bem mais direto ao ponto, e o conhecimento de geometria analítica que seria exigido seria praticamente o mesmo. Essa daqui também foi terrível. É uma questão muito longa, muito trabalhosa, que mesmo eu, que modéstia à parte, tenho uma certa velocidade para fazer conta, demorei bem mais de 10 minutos para fazer. Então, um aluno bem preparado, ele vai demorar mais de 10 minutos para fazer essa questão. E aí você fala, ah, mas o aluno que estudou bem para a prova do Enem, ele vai pular questões difíceis. Beleza, pode até pular. Mas, mais uma vez, qual que é o sentido de você fazer uma prova, colocar questões lá no meio, de modo que o aluno pule? Ou seja, você coloca questões difíceis, questões trabalhosas, só para o aluno pular. Então, é meio que inútil você ter uma questão dessas na prova. Até porque acertar essa questão ou errar essa questão ia aumentar muito pouco a sua pontuação. Isso aqui era uma questão de probabilidade condicional. Então dava para fazer uma questão bem parecida que cobrasse conhecimento de probabilidade condicional só com 2 urnas e uma opção, ao invés de 5. Então você teria lá 2 urnas com uma certa quantidade de bolas e você podia perguntar o seguinte: calcule a probabilidade do participante ganhar o prêmio. Simples, ficava bem mais curto, dava daí sim para o aluno tentar fazer no meio da prova, e aí você cobraria os mesmos conhecimentos que você cobrou com essa questão. Então, mais uma vez, é uma questão que não tem muita serventia. Essa questão aqui também, alguns professores erraram em gabaritos provisórios porque não consideraram que a diagonal fazia 6 voltas no cilindro, consideraram que fazia apenas uma, né? Então, o Enem tem esse tipo de pegadinha. E mais uma vez, quando você faz 90 questões numa tarde só, ter pegadinha em várias questões é um problema, porque você está tentando eliminar o aluno ao invés de testar o seu conhecimento. E essa daqui foi uma questão anulada. Não tinha nada de errado com a questão em si, mas é só para você ter uma ideia de como a prova do Enem é mal elaborada, porque essa questão ela já havia caído no vestibular da Universidade Federal do Paraná no ano de 2013. Então era uma questão que foi simplesmente copiada e jogada para a prova do Enem. E sim, faz sentido ela ser anulada, porque eu pessoalmente já conhecia essa questão antes de fazer da prova. Então, na hora que eu olhei a prova, eu não percebi que era uma questão idêntica, mas eu pensei, nossa, eu já fiz uma muito parecida com essa. Então, eu tive vantagem em relação àqueles que não conheciam essa questão de antemão. Então, faz sentido sim você anular. Mas continua sendo um grande problema essa questão estar na prova do Enem. Beleza, chega de críticas e vamos falar um pouquinho de como o Enem ficaria melhor. A gente sabe que algumas mudanças estão sendo prometidas para o Enem a partir de 2021. E tudo bem, porque ficar pior do que já está é meio difícil. Então o que eu sugiro? O que eu acho que ficaria melhor para uma prova do Enem? Primeiro, na área de humanas, podia cobrar mais questões de história geral. As questões de história do Enem são quase sempre de história do Brasil. Como se a história do Brasil fosse super importante e a história do resto do planeta não fosse tão importante assim. Então, é uma sugestão que eu acho que ficaria melhor essa prova. Além de menos detalhes específicos, como silvicultura ou acontecimento da Rosa Parks, eu acho que dava para fazer uma prova mais abrangente, mais generalizada, né? Que cobrasse mais conceitos de história, né? E menos detalhes tão específicos. Prova de linguagens, que é a pior de todas. Cobrar gramática, porque você tem 40 questões e não tem uma só de gramática. Você podia cobrar mais literatura, afinal de contas, Machado de Assis e uma série de outros escritores aí de grande relevância para a literatura simplesmente são ignorados em prol de questões que professores erram. Então a área de linguagens podia cobrar mais conteúdos e menos interpretação,
Porque, como a gente viu, a própria autora do texto erra essa tal interpretação que o Enem cobra. Em ciências da natureza, eu acho que dava para se espelhar mais em provas de vestibulares tradicionais e cobrar o conteúdo de maneira que o aluno vê em sala. Porque muitas vezes a prova do Enem cobra um conteúdo de genética, mas de uma maneira muito diferente do que o aluno vê no ensino médio. Então cobra algum conceito de química e para isso tem uma contextualização que o aluno nunca viu. Então isso dificulta para o aluno não porque ele não sabe o conteúdo, mas muitas vezes porque ele não consegue visualizar essa aplicação que existe. Em matemática, contextualizar menos, porque tudo bem, o Enem fala que a matemática está presente no cotidiano, mas daí vem o enunciado gigante que só faz a gente perder tempo, que só faz o candidato perder tempo e complicar a vida dele. E sem ter questões trabalhosas demais. Eu entendo que muitos alunos fazem essa estratégia de pular questões difíceis, né, para valorizar a sua nota no TRI, que é a teoria de resposta ao item, mas mais uma vez, não faz sentido você ter uma prova e colocar questões lá no meio só para o aluno pular. E redação dava para alterar essa proposta de intervenção. Talvez retirar a proposta de intervenção, ou então, de repente, fazer com que a correção também valorizasse uma proposta de solução para o problema, e não necessariamente o governo deve fazer alguma coisa, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, órgão governamental deve fiscalizar não sei o que. Porque é só isso que consiste a proposta de intervenção que a redação do Enem cobra. Então dava para alterar isso. Essas, como eu falei, são algumas sugestões que eu pelo menos acho que a prova do Enem ficaria melhor. Outra coisa, quantidade de questões. Eu acho que dava para fazer uma teoria de resposta ao item com 35 questões e não com 45. Se você tivesse aí 20 questões a menos por dia, a questão de tempo ia ficar mais tranquila. Então, se você quer ficar contextualizando questão de geometria analítica ou questão de genética, tudo bem, mas não precisa colocar 45. Acho que 35 estava de bom tamanho, talvez 30. Mas o Enem insiste em colocar um monte de questões e avalia mais a velocidade do aluno do que o seu conhecimento. E eu não concordo muito com isso. Bem, esse foi meu grande desabafo a respeito da prova do Enem, a respeito do que eu acho dessa prova. Duvido muito que alguma coisa vai mudar a respeito do que eu reclamei aqui, mas era só para deixar a minha opinião. E você, o que você acha da prova do Enem? Concorda? Discorda? Comenta aí embaixo, deixa nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima.